Cordial bom dia, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais esse breve culto virtual. Estamos aqui no templo da comunidade Martim Lutero, em Arroio Bonito, Caí. A graça e a paz de nosso Senhor, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Saúdo vocês, saúdo a nós todos com as palavras do lema da semana. Se alguém me ama, diz Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que coisa maravilhosa! Se amamos a Deus, Deus mora com a gente. Que você também experimente esta verdade, esta bendita realidade que é possível a partir da fé, uma fé simples, mas verdadeira. Teremos também hoje a participação nesse breve culto de algumas pessoas, alguns membros da comunidade, a quem nós agradecemos pela disposição, e também do Diego Robinson, de Hortêncio, com a gaita, animando os nossos hinos de louvor a Deus. Primeiro hino que vamos cantar, e também convido você que conhece o hino a cantar junto em sua casa. Damos graças ao Senhor. Convido para nós falarmos com Deus, para nós colocarmos diante dele o nosso culto, o nosso encontro, a nossa vida, enfim. Oremos. Querido Senhor, querido Deus, a Ti nós queremos chegar com sinceridade de coração, com humildade, reconhecendo também nossos pecados, nossa falta de amor, de compromisso com a Tua verdade, de compromisso também com nossos irmãos, as pessoas que Tu colocaste à nossa volta, para que as sirvamos, para que as ajudemos em todos os sentidos. Muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez podermos, dessa forma virtual, nos encontrar para alimentar a nossa fé, a nossa esperança e também, Senhor, nos motivarmos à prática da Tua vontade. Pedimos que abençoes a Tua palavra, que vamos ouvir e nela meditar neste dia. Em nome de Jesus. Amém.
A palavra bíblica, a palavra do Evangelho para este domingo está em Mateus, capítulo 14, versos 13 e seguintes. Ali lemos assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Querido e querida, este texto nos faz pensar como é importante termos nossas necessidades atendidas, como é importante que alguém entenda a nossa realidade. E na Bíblia toda, na Palavra de Deus, vemos que Deus quer, sim, satisfazer as necessidades de suas criaturas e de seus filhos em especial. Mas vamos por partes. O contexto qual é? Diz que depois disso, Jesus, ouvindo isto melhor, Jesus se retirou para um lugar à parte, um lugar mais calmo, um lugar deserto. Acontece que João Batista tinha sido morto. Nós lemos isso um pouquinho antes, no começo do capítulo 14, no Evangelho de Mateus. João Batista e Jesus eram muito ligados, também parentes, mas o ministério de um tinha muito a ver com o ministério de outro. E a morte do amigo João certamente mexeu com Jesus. Ele ficou triste, como nós ficamos também quando perdemos um grande amigo. Precisamos nos retirar, precisamos meditar sobre isso. E Jesus precisa então de um tempo a sós para trabalhar esse seu sentimento, para refletir sobre o significado de sua missão, porque ele também veio para dar a sua vida. Mas isso não era simples para ele, assim como também para João Batista, que estava preso. Não era simples. Também ele certamente refletia sobre o sentido disso tudo, de ele provavelmente também ser condenado à morte, como aconteceu. João foi decapitado na prisão. A gente pode ler os detalhes no capítulo 14, ali em Mateus. Então, um sentimento de tristeza, de dor, de necessidade de tempo para si, Jesus manifesta aqui. Ele se retira. Mas aí o povo percebe isso, o povo se dá conta para onde Jesus foi. Os discípulos provavelmente também, ou certamente também, o acompanharam. E Jesus não manda ninguém embora. Jesus não diz para os discípulos: me deixem sozinho completamente. Talvez, o texto não vai falar desse detalhe, talvez Jesus ficou um tempo sozinho. Mas depois a gente vai perceber que os discípulos estão
ali, pelo menos ao final daquele dia, eles estão ali com Jesus. Mas o povo todo percebe e chega lá também. E não lemos nada que Jesus mande o povo embora, porque a realidade do povo é de ovelhas sem pastor, de muita necessidade em todos os sentidos, sentido espiritual principalmente, mas também no sentido material. Era gente pobre, certamente nesse povo todo, nessas centenas e milhares até pessoas, havia muita gente bem carente, materialmente também, gente que não tinha direito que comer. Por isso a importância do pão físico. Temos no altar, colocamos ali pães para lembrar esta importância. O pão é um símbolo cristão tão importante. Jesus usa o pão para instituir a ceia, o memorial de sua morte, do seu amor por nós, que nós devemos sempre lembrar e celebrar. Estamos numa época que não podemos estar juntos aqui no templo, partilhando também o pão e o cálice. Mas Jesus aqui usa o pão para ensinar algo tão precioso. Ele mesmo se identifica como o pão da vida que desceu do céu. E quem nele crê nunca mais então terá fome, porque ele tem o poder de saciar esta fome, assim como a sede de nossa alma. Fome e sede de ouvir os ensinamentos de Jesus. Certamente isso, além de outras coisas, também curiosidade, certamente, trouxe tanta gente ali para aquele espaço aberto, lugar deserto, longe da aldeia ou longe de qualquer cidade, um lugar simples, onde não havia conforto, mas onde havia o principal, havia ali o pão da vida. Quanta gente está ali carente, cansada, doente, gente sem esperança, ou talvez com alguma esperança de encontrar talvez nesse mestre alguma solução, alguma nova oportunidade para a sua vida. Quanto sentimento diferente não se mistura ali entre aquela gente toda. Um terceiro aspecto é os discípulos. Eles precisam aprender a não pensar apenas em si, mas a pensar no povo de Deus como um todo. Isso é importante para nós hoje também. Também a comunidade não existe só para si, sem considerar as outras comunidades, a igreja como um todo no mundo. Mas também a igreja no mundo todo não existe só para si, para alimentar a sua fé, a sua esperança no reino de Deus, nos céus. Não, a igreja existe para o mundo, existe para servir também os que não creem, na esperança, na expectativa que estes também cheguem à fé, estes também sejam abençoados, mas não em primeiro lugar para si mesmo. Então os discípulos, eles não entendiam isso, e quando percebem que o dia está terminando, a noite está chegando, eles pensam em despedir as pessoas e pedem para Jesus fazer isso. Mande esse povo embora, para que eles então, andando, achem alguma coisa para comer, achem talvez um lugar para dormir, para ficar, porque é bem possível que muita gente tenha vindo de longe, de bem mais longe, e precisaria talvez procurar também um pouso, uma pousada, um lugar para ficar, mas principalmente ter algo para comer, para matar a sua primeira necessidade, a fome. Então os discípulos e nós temos que aprender que as pessoas, os outros, o povo, a realidade maior importa, é importante. E por isso Jesus diz para os seus discípulos: deem vocês mesmos de comer a eles. Claro que Jesus sabia que não havia ali uma despensa grande, não havia ali um lugar para pegar comida,
Ele sabia que isso seria um teste, uma prova de fé também. Mas ele mesmo assim desafia: deem vocês mesmos de comer. Isso é o nosso desafio também, sempre de novo. Nós temos algo a dar, a oferecer às pessoas. E isso nós não devemos deixar isso só para nós. Isso é tão importante na igreja que ela entenda isso. Ela não existe para si mesma, para satisfazer a sua necessidade apenas, mas ela existe para servir. Nós sempre, você e eu, querido amigo, querido irmão, nós temos algo para dar, principalmente o Evangelho, palavra de esperança, mas não só palavra. O Evangelho também nos leva a ir adiante, a perceber que há necessidade de comida, há necessidade de ensino, há necessidade, tantas necessidades, tantas carências que nós podemos ajudar a vencer, a suprir. E para isso, é o quarto ponto, a necessidade da organização. Esse texto nós lemos aqui em Mateus, mas ele existe também nos outros evangelhos, e em outro relato se fala que Jesus manda o povo se assentar em grupos de 50 ou de 100 pessoas, ou seja, que haja uma organização, que tudo seja feito com cuidado, com ordem, para que dê certo. E isso é importante também, que a gente sempre perceba, as coisas têm que ser feitas com ordem na igreja, na comunidade. Se às vezes nós temos tantos problemas, quem sabe também é porque falhamos nesse aspecto e queremos nós, ou o presbitério, a diretoria, ou o pastor, às vezes sozinho, resolver, e não é assim. Jesus nos ensina que devemos envolver as pessoas todas, ensiná-las, orientá-las a fazer com ordem, com calma. E os discípulos são então treinados, ou recebem instruções de como fazer com o povo, e assim tudo se organiza. E então aquilo que existe é valorizado. Isso faz parte da organização, ver o que nós temos, o que nós sabemos e o que nós temos de recursos, de dons, sim, também recursos, dinheiro, também isso faz parte do nosso trabalho, do trabalho da igreja e de qualquer trabalho social também. Ver o que nós temos, o que nós sabemos, o que nós já temos de prática, de experiência, e usar isso para então chegar a um bom resultado, para que as pessoas depois deem graças a Deus por aquilo que elas experimentaram. Vale a pena perguntarmos-nos, as pessoas que participam do nosso culto, do estudo bíblico, de uma reunião de oásis, seja o que for, elas têm motivo de dar graças a Deus, porque viram, perceberam que aquilo foi bem feito, aquilo foi organizado, aquilo de fato trouxe alguma coisa boa para elas. Elas estão levando isso junto para a vida que segue. E por fim, o resultado. Qual é o resultado dessa ação toda? Sabemos que muita gente se alimentou. Aqueles poucos pães, aqueles poucos pães que havia ali, o que isso era para tanta gente? O discípulo chega a dizer: o que adianta um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe? Temos aqui só o pão para simbolizar. Um pão talvez para uma pessoa, mas às vezes com muita fome, um pãozinho já é pouco. Imaginem então centenas, milhares. Os discípulos fazem aquela conta, aquela matemática. Não dá, não tem jeito. Melhor nem começar. Não é assim que nós agimos muitas vezes. Somos poucos, somos pequenos, temos pouca coisa, poucos recursos, não temos muito conhecimento, não temos muita formação,
então não temos o que fazer. Tiramos o time de campo. Mas não é assim que Jesus quer que seja. Por isso ele diz: tragam a mim o que vocês têm. Então isso é um ensinamento tão precioso. Trazer a Jesus o pouco que nós temos, seja o que for, também o nosso recurso, o nosso conhecimento, os nossos talentos, dons e talentos que nós recebemos. Colocar isso à disposição. E aí Deus mesmo se encarrega do resto. Deus se encarrega de abençoar aquilo que nós damos. Por isso também se diz que a gente deve sempre ofertar, quando oferta, seja também no culto, ou seja, quando damos a contribuição para a comunidade, com alegria. Não porque tem que ser por obrigação para eu ter meus direitos garantidos. Não, na igreja não deveria nunca ser assim. E quando é assim, quando alguém entende assim, está errado. Deve ser apenas porque eu quero colocar à disposição o que eu tenho, o que eu posso dar para abençoar outros, para abençoar minha comunidade, para abençoar a missão que a igreja tem, que ela continue e que ela cresça sempre mais. O resultado é, então, que, em números redondos, diz ali 5.000 homens. Na época se contava basicamente só os homens, quando se falava em números, mas certamente havia centenas e milhares de mulheres e crianças também. Porque para Deus não há diferença, todos merecem ser abençoados. Todos merecem ser abençoados. E ali centenas, milhares de homens, mulheres, crianças são saciados. Mas eles não só encheram a barriga, não experimentaram só este milagre, mas certamente o milagre maior, experimentar o amor de Deus expresso pelo carinho, pela dedicação, pelo tempo. Esta palavra não falei ainda aqui, mas o tempo dedicado. Mesmo que Jesus precisava do tempo para si, e era justo, e nós às vezes precisamos que as pessoas entendam que precisamos tempo para nós, principalmente quando estamos de luto, como Jesus estava pela morte do seu amigo. Mas mesmo assim Jesus abre mão, porque havia ali grande necessidade. Isso não quer dizer que sempre temos que fazer dessa forma, deixar para trás o que nós precisamos. Tem situações na vida onde de fato precisamos nos retirar. Precisamos ficar a sós, conosco e com Deus. Mas muitas vezes vamos perceber que precisamos sim ajudar e abrir mão do nosso direito, para assim abençoarmos outras vidas. Porque Jesus veio trazer vida abundante a muita gente. E isso as pessoas experimentaram aqui e levaram isso junto. Certamente nunca esqueceram daquela tarde, daquele dia, daquela tarde em que estavam com Jesus. E onde ouviram talvez os discípulos murmurar e dizer: manda eles embora. E Jesus diz: não, vamos dar de comer para essa gente, eles têm fome, eles precisam. E para terminar, será que nós percebemos a realidade à nossa volta? A carência que o mundo está mostrando? Não só agora por causa dessa pandemia do coronavírus. Claro que muitas coisas estão aflorando mais, carência aparece mais, em muitos contextos pessoas estão em mais necessidade do que antes, especialmente aqueles que perderam seu trabalho, seu emprego, e aqueles que ficaram doentes ou perderam um ente querido por causa desta doença. Mas, de todas as formas, será que nós percebemos a carência, a necessidade também do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso familiar? Sim, porque às vezes a gente não percebe o que está tão perto da gente. A necessidade que o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho, o teu afilhado, ou o teu padrinho, madrinha,
pessoas em geral que estão próximas de nós e nós às vezes não percebemos que elas precisam do verdadeiro pão, do pão da vida, simbolizado aqui por esse pão de trigo. Que Deus te faça repensar algumas atitudes. Que Deus te faça meditar sobre tudo isso que aqui ouvimos, sobre como Ele nos vê, que Ele nos vê com carinho, com amor, vê nossas necessidades, mas que Ele também quer que nós vejamos as necessidades dos outros, que eles também têm fome de pão, do verdadeiro pão que vem do céu, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Que a gente compartilhe esse pão adiante. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. Convido para nós intercedermos, orarmos por questões da comunidade, da igreja, do mundo, intercedermos por nosso próximo. Oremos assim ao Senhor. Querido Deus, Pai Celeste, graças te damos porque nada nos deixas faltar, nem o pão para o corpo, nem o pão para a alma. Aprendemos com Cristo que devemos nos importar uns com os outros, assim como Deus se importa com todos os seus filhos. Ajuda-nos a aprender com Jesus a lição de valorizar o que temos, de incluir e não excluir, de organizar e de não desperdiçar. Intercedemos em favor de todo o teu povo, de toda a tua igreja, especialmente pela que sofre devido à pobreza, à perseguição ou outras dificuldades. Pela nossa ISLB, pela nossa igreja, para que não se acomode, mas perceba as oportunidades em seu meio, também nesse tempo diferente que estamos vivendo. Pedimos que nossos doentes e nossos enlutados sejam confortados e fortalecidos. Dá, Senhor, coragem e bom ânimo a todos os profissionais da saúde, para que consigam fazer seu trabalho tão importante nessa época que estamos passando. Orienta também todas as nossas autoridades para que tomem decisões sábias. Que toda esta situação diferente nos faça buscar o Senhor mais intensamente e renove em nós o amor de irmãos, o amor fraternal. Tudo isso te pedimos e também o que mais cada pessoa está agora trazendo a Ti. Peço, ouve, Senhor, a nossa oração e atende a nossa súplica. Oremos juntos ainda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Mais uma vez, ao final, eu quero agradecer também aos que trouxeram os hinos aqui. Esses hinos nós gravamos na quarta-feira à noite, então um outro momento do que este de agora. Agradecer e a todos que também partilham nossas mensagens adiante no Facebook e no YouTube. Luterana Hortêncio é ali a nossa página. Vocês podem também se inscrever ali para sempre receberem os avisos de novas mensagens. Então, muito obrigado pelo apoio, também aos que lembram de orar pela gente, por mim, também pelo estagiário Felipe. Nós também precisamos, assim como nós oramos também por vocês. Abençoado domingo, abençoada nova semana para todos nós. Amém.